Se um bem ou serviço é oferecido pela natureza, nós iremos chamá-lo de serviços ecossistêmicos. Então, nós diríamos: nessa série, nós estamos tentando quantificar o valor dos serviços ecossistêmicos. Certo, vamos olhar para as florestas e classificar os tipos de serviços ecossistêmicos que ela oferece. Nós poderíamos fazer isso para qualquer ecossistema, mas aqui nós vamos estudar somente a floresta. Existem diferentes formas de organizar e classificar os benefícios. Sob o sistema que estamos olhando, existem 5 classes de serviços ecossistêmicos. Primeiro, existem os benefícios diretos. É quando nós ganhamos utilidade ao usarmos algo diretamente, ou quando a nossa disposição a pagar por alguma coisa é resultado do quanto valorizamos essa coisa. Então, de uma floresta, cortar as árvores para obter as madeiras seria um benefício direto. Retirar a água seria um benefício direto. Caçar animais ou apreendê-los para depois vendê-los seria um benefício direto. Basicamente, tirar e usar qualquer coisa da floresta nos daria um benefício direto. Certo, é a utilidade de usar as coisas diretamente. Mas andar numa trilha no meio da floresta também seria um benefício direto. Não é preciso usar tudo até o fim. Pode ser não consultivo, contanto que ainda seja usado diretamente. A utilidade ou o benefício é resultado da interação direta com um bem. Então, qualquer uso recreacional como caminhada ou pescaria, ou acampamento ou natação, ou simplesmente curtir a paisagem, seria uso direto. De forma parecida com a valorização a partir do uso direto, temos a valorização a partir do uso indireto. Para alguma coisa que chamamos de uso direto, estamos dispostos a pagar por isso por causa da utilidade que essa coisa nos dá. Com o uso indireto, por exemplo, alguns aspectos relacionados aos benefícios que o pântano gera no melhoramento da qualidade da água ou a forma como o solo debaixo da floresta permite a infiltração, aumentando a quantidade de água disponível, esses serviços ecossistêmicos estão gerando utilidade indireta através de outras coisas que estamos usando. Então, nossa disposição a pagar por eles depende do uso dessas outras coisas. Outros exemplos: se nenhum dos nossos cultivos requer polinização, então nós não valorizaríamos tanto as abelhas quanto valorizamos agora, apesar de as abelhas não terem mudado. Então, por exemplo, um manguezal na costa irá ajudar a diminuir os efeitos de uma tempestade, funcionando como uma pequena barreira contra os impactos do vento e da água. Isso permite que muitas produções humanas sejam mantidas, poupando uma grande quantia de dinheiro que, caso contrário, iria ser gasta na recuperação de danos. Florestas podem ajudar a prevenir a erosão do solo. Manguezais ajudam na prevenção da erosão nas áreas costeiras, impedindo que a terra caia no mar. Impedir erosões protege os recursos aquíferos de poluentes, protegendo o habitat dos peixes, entre outros benefícios. A retenção de água pelo solo ajuda a prevenir enchentes e ajuda a manter a água no seu devido lugar, diminuindo os malefícios das enchentes quando a chuva para, mantendo a água em movimento e não parada. As árvores podem ajudar a reduzir a temperatura de um microclima ao transferir energia do sol para as águas que evaporam. Além disso, faz sombra. E o carbono é capturado pelo solo, o que ajuda a reduzir os efeitos dos gases responsáveis pelo efeito estufa. As florestas são a casa de polinizadores responsáveis por um serviço vital para os fazendeiros. E, por último, companhias farmacêuticas frequentemente estudam e usam diversas substâncias naturais no desenvolvimento de remédios como aspirina e morfina, e fazendeiros e engenheiros genéticos farão coisas parecidas. Então, a diversidade de plantas e animais representa um insumo em produções como essas. E existem vários serviços ecossistêmicos que parecem se correlacionar com a biodiversidade que você pode pesquisar depois. Com serviços ambientais indiretos, nós nem sempre sabemos os efeitos que uma determinada ação terá. Por exemplo, na Índia, muitas pessoas não comem vaca porque elas são consideradas sagradas, mas existem muitas vacas no entorno. São os urubus e outros animais que comem as vacas. Nos anos 90, a população de urubus caiu de milhões para milhares. Isso acabou sendo atribuído a anti-inflamatórios utilizados no tratamento do gado, o que acabou sendo fatal para os urubus. As carcaças não comidas foram deixadas e acabaram poluindo os reservatórios de água. Os urubus foram substituídos por cães e ratos e outros animais, cuja população cresceu exponencialmente. Mas enquanto os urubus possuem em seu organismo substâncias capazes de matar quaisquer organismos patogênicos, os cães e os ratos não, o que significa que eles são portadores de doenças. Cães mordem humanos, urubus não.
Os urubus estavam essencialmente oferecendo um serviço sanitário com relação às carcaças. O ponto é que existem muitas interações envolvidas entre nós e o mundo ao nosso redor. Principalmente com os benefícios indiretos, nós não apreciamos ou nem mesmo tomamos conhecimento dessas coisas até que elas deixem de existir. Certo, usos diretos e usos indiretos são valores de uso, no qual o ecossistema está fazendo alguma coisa fisicamente, e nossa disposição a pagar reflete isso, mas existem também valores que não são de uso. Nesse caso, a disposição das pessoas a pagar é menos tangível. Primeiro temos o valor de riqueza. Qual deles você preferiria que as suas crianças ou que as próximas gerações herdassem? Um pântano ou um estacionamento? O valor de riqueza não é sobre qual dos dois tem o maior valor presente líquido. É sobre qual nos sentimos melhor em deixar como herança. É um valor de não uso. Então, em termos de floresta, uma comunidade local ou talvez uma comunidade aborígene principalmente, pode colocar muito valor em suas vidas e na forma como interagem com a floresta. Essa é a cultura deles e eles querem que essa cultura seja perpetuada para as futuras gerações. O valor de riqueza pode resultar de qualquer valor da floresta que a comunidade valoriza, caça, corte de árvores ou qualquer outra coisa. O valor de existência é um outro tipo de valor de não uso. O valor de existência é a utilidade ganha na satisfação em saber que alguma coisa existe, como baleias ou o Grand Canyon. Em termos de floresta, há a existência contínua de, por exemplo, a floresta amazônica, e a diversidade de espécies que ela abriga dá às pessoas valor além dos serviços físicos que ela oferece. E isso é verdade para qualquer floresta e espécie local também. É uma coisa não tangível, mas ao mesmo tempo ela gera transações financeiras reais, como por exemplo o dinheiro dado por pessoas a instituições de caridade que prometem salvar as baleias ou as florestas tropicais. Elas não estão dando dinheiro pensando nisso como um investimento ou um planejamento para as próximas férias. É uma disposição a pagar para viverem num mundo onde a floresta tropical existe. Por último, em algum lugar entre o mundo dos valores de uso e de não uso, temos o valor de opção. Valores de opção existem em alguns mercados. Por exemplo, vamos dizer que te oferecem essa casa a um determinado preço. Você pode não saber se você quer ou não quer a casa por alguma razão, mas essa oferta é limitada. Então você faz um acordo com um dono que te dá o direito de comprar a casa, digamos, daqui a 3 meses. Ele não vai vender para ninguém, mas você terá de pagar por esse privilégio. Quer você compre ou não a casa, você está disposto a pagar por essa opção. É o valor de ter a opção de usar alguma coisa no futuro. Em termos da floresta, isso poderia ser a opção de usar a floresta para caminhar, caçar, pescar ou mesmo a opção de usá-la como fonte de madeira no futuro. Basicamente, qualquer valor pode ser valorado pela opção de ter isso. Então, muitas pessoas estão dispostas a pagar para manter algo por perto, no caso de elas escolherem usar isso no futuro, principalmente se a mudança que virá for permanente. Teoricamente, a soma de todos esses valores resulta no valor econômico total, e podemos usar esse para comparar com qualquer outra que seja alternativa. Mas alguns desses valores são controversos, principalmente os valores de não uso. Achar o valor econômico total requer um trabalho enorme antes e depois de qualquer que seja a mudança, principalmente com um fluxo aparentemente interminável de benefícios indiretos. Então, ao invés disso, devemos olhar para os aspectos mais importantes da tomada de decisão e tentar focar apenas nas coisas que irão mudar. No próximo vídeo, vamos ver como escolher um determinado serviço ecossistêmico para enfocar no seu estudo.